Olá a todos, sejam bem-vindos ao meu canal Jetzt die Wahrheit. Hoje é dia 16 de maio de 2021. Por que você não consegue esvaziar sua mente quando você vai meditar ou você quer se sentir mais relaxado? Sem pensar em meditação, mas você quer se sentir relaxado. Tudo que tivemos que aprender neste mundo não nos pertence. Primeira parte. Você sabe por que você não consegue realmente parar os pensamentos quando tenta meditar, por exemplo? Simplesmente porque sua mente foi condicionada a pensar usando os símbolos e códigos que o sistema criou para invadi-la desde que você nasceu. As palavras, os números, código e tudo mais, como eu já expliquei em vários vídeos do outro canal Jetzt die Wahrheit. Para aqueles que estiverem interessados neste tema, aguardem até que eu possa trazer os vídeos do outro canal para este aqui. Então, você quer manter a sua mente vazia e você tenta, mas não vai conseguir, porque vai utilizar alguma coisa que não é nossa ou sua natural, não é nossa natural. Você não vai utilizar nada que veio acoplado ao seu corpo. No interior ou no exterior do seu corpo, essa coisa não está aqui. Você vai pensar através do que aprendeu aqui nesse sistema para informar você mesmo, para conversar com você mesmo. Sua mente vai utilizar algo que foi aprendido. O que você aprendeu nesse sistema para informar a você mesma? Quando você conversa com você mesma, qual a ferramenta usada? Eu estou falando de nós já como seres humanos que nos tornamos. Todos nós, este humano que o sistema redesenhou para sermos, quando ele nos manipulou, hackeou, invadiu, depois nos inferiorizou, debilitou saúde, debilitou emocional, debilitou tudo do mental e do físico, para resumir. E aquilo tudo que ele conseguiu após invasões mentais, ele invadiu o nosso mental e depois para controlar o nosso físico, né? Como ele usou manipulações em notícias, em imagens, em sons, em música, em tudo. A engenharia comportamental, sentimental, através também de sugestão, hipnose em massa ou individual, usando seus subsistemas, como o sistema de educação, sistema religioso, alimentação, medicina, literatura. A lista é grande, mas entenda como tudo e todos, certo? E também conseguiu quando brigou com as leis ou a força, ou pelo medo, ou pela ilusão da felicidade, dos prazeres apetites falsos, das ilusões ditas como reais, a obrigação, quando ele obrigou mesmo, ou quando ele usou o falso ou tal verdadeiro que foi nos levando a continuar aqui aprisionado, porque ele foi nos enchendo com seu conteúdo falso, mas que se tornou realidade para todos nós. Nós nos tornamos o que ele quis, nós nos tornamos o sistema. Informação que vão criar a ação de alguns pensamentos, ou seja, o início de algum pensamento que podemos chamar de informação ou ordem. Quando você usa as palavras, números, códigos, tudo que eu já citei, né? Para entrar em contato com você mesmo, para você dar ordem ao seu corpo, para você pensar em alguma situação, para você criticar, analisar, sabe? Quando você começa a pensar nisso ou aquilo, você está ativando uma função para crítica, certo? Isso é verdadeiro, isso é falso, posso confiar, não posso, não é? Você, para fazer tudo isso, vai usar o quê? O verbo, as palavras e toda a construção do idioma que você aprendeu desde que nasceu, juntamente com partes de outros, dependendo do caso, mas serão as palavras as primeiras coisas, certo? Sua mente não trabalha com palavras. Não existe palavras na sua mente. Elas não vieram conosco quando nascemos. Nos fizeram aprendê-las, porque é uma ferramenta do sistema para invadir e comandar todos. Claro que ele não vai criar e obrigar a gente a aprender e deixar a gente saber que isso aqui são códigos dele, que ele vai querer que a gente repita diariamente, que a gente pense com elas para não pensarmos e não agirmos como éramos de fato para sermos e fazermos.
Nossas mentes não usavam palavras e nós não precisávamos delas para nos comunicar, como eu já expliquei a vocês. Por que eles fizeram isso? Para nos fazer mentir. Mas eu não vou dar essa explicação aqui agora. Quando você usa as palavras para se comunicar com a pessoa, fica assim uma brecha de explicação, de entendimento, mas nossa mente é tão poderosa que ela acaba entendendo. A pessoa fica sem aquela palavra certa, ela até fala, puxa, eu não tenho a palavra, mas a sua mente vai entender. De alguma forma ela vai entender. Pode ser que não entendeu como a pessoa queria, mas ela vai entender, certo? E se a mente perceber que não está compreendendo, a pessoa vai usar essas palavras para poder dizer não estou entendendo. Mas não precisávamos das palavras. Vocês entendem? Tudo que você aprender aqui neste mundo não é nosso natural. Será que é difícil de entender isso? Um ser ter que aprender alguma coisa aqui para ser alguma coisa e entender que ele é aquela coisa. Mas se você está tendo que aprender isso, né, as palavras, para poder entender o que você é ou o que aqui é, então você está no lugar falso, você não está sendo você. Então, sua mente não trabalha com palavras, elas não vieram conosco ou com você quando nasceu. Quando todos nós nascemos aqui, nós não nascemos pensando em palavras, nós éramos bebês, dali já começou o recheamento das nossas mentes, sabe? Com o conteúdo que o sistema queria. Então, quem vai passar isso para a gente é o papai e a mamãe. Depois, a escola, os parentes, os amigos, e a televisão, os livros, etc. E por que nos fizeram aprender as palavras? Porque é uma ferramenta do sistema para invadir e comandar todos nós. Sobre esse tema, eu tenho alguns vídeos que expliquei com mais detalhe. Mas há palavras que produzem imagens, que geram sentimentos, ou também há sentimentos que você já tem que se expressam em imagens. De alguma forma você já teve aqueles sentimentos e quando ele chega, ó, alguma coisa acionou esse sentimento, traz imagens. Mas como você foi invadido pelo sistema através das palavras, dos símbolos, números, códigos e imagens dele, imagens vistas e imagens que você mesma participou da formação dessa imagem. Como que acontece isso? Quais são elas? Elas são conhecidas como experiências, acontecimentos ocorridos no passado, no futuro, no presente, não interessa. Elas são isso. Dentro de sua vida e da vida dos que estão contracenando contigo, um script da sua vida privada e todas suas vidas dentro desse mesmo script principal. Como explicar a imagem como acontecimento? Pronto, você acordou, abriu os olhos, ali já começam as imagens, certo? Então, você vai ter a imagem do teto, quando abrir os olhos, da parede, de onde você tiver a direção do seu corpo, e depois você vai se levantar, você vai ver seu corpo. Ali tudo é imagem. Você abriu os olhos, tem imagem. Você está com os olhos fechados também, pode ter imagens, porque a sua mente trabalha com imagens. Só que as imagens que estão dentro dela, atualmente e antes, desde que a gente está aqui dentro desse sistema, nos nossos antigos parentes e tudo, são imagens dele, construída, produzida e nos dada a ver, sentir, até imaginar elas por nós mesmos, por ele e por sua gente, por suas coisas, por suas historinhas, etc. Então, se acontecer alguma coisa na sua vida hoje, você viu um carro bater na sua frente, pronto, ali está a sua imagem. Depois vem outra imagem, atrás da outra, atrás da outra, atrás da outra, e assim você vai formando na sua cabeça várias imagens que vai dar um acontecimento, certo? Então, há um vídeo meu que eu dizia, você quer trocar figurinhas comigo? Que é mais ou menos assim, nós todos estamos cheios dessas imagens do sistema, né? E a sua vida toda aqui você vai estar colecionando essas imagens dos acontecimentos da sua vida diária e também as imagens que eles vão colocando na sua cabeça para deixar você pesada dele, nunca ter a chance de se libertar. Você vai receber mais imagens pela TV, pelos livros, na rua, onde você estiver, você vai ver essas imagens, não tem liberdade. Vai estar escutando essas imagens às vezes, porque pessoas falando alguma coisa, vai trazendo aquelas imagens, vai acionando. Então, o sistema não te dá folga em nenhum momento
em nenhum sentido. Na parte de imagens, você vai ter o tempo todo imagens, imagens, e vai ter leitura, audição, né? Alguém falando para você, e vários tipos de meios que ele encontra para você ter essas imagens dele. Ou imagens mesmo, como eu expliquei, ou imagens que vão começar a ser produzidas por uma música que vai te trazer alguma coisa, né? Já do passado, ou que você vivenciou. Ou na rua, os cartazes, nos carros, adesivos, roupas com estampas deles, tudo não tem escapatória. O mesmo ele faz para manter a manipulação da religião. Você vai ter essa informação o tempo todo ouvindo, principalmente se você estiver dentro dela. Mesmo que você sair, você ainda vai encontrar isso. Vai depender da sua mente não bloquear, sabe? Não permitir mais a entrada. Tudo que você fizer neste mundo, você vai estar recebendo diariamente, bombardeado com essas informações. Nos vídeos, nos filmes, nos áudios que você encontrar por aí, nos livros, nos cartazes da rua, nas novelas, nos jornais, nos cinemas, por todo lado. Não há escapatória para sua mente. Por isso que você tem que conhecer esse sistema, como ele age, como ele faz, e começar a desconstrução dele dentro de você. E o que ele usa para te prender? Quais são os grilhões? Crenças. Crenças e mais crenças, não só as religiosas. Há muitos anos eu estou explicando isso e eu vou continuar repetindo porque muitas pessoas eu percebi que ainda não entenderam que tudo é crença, tudo que ele fez você acreditar na sua mente como verdade ou como mentira, porque quando você está dentro do sistema buscando qualquer coisa nele, acreditando nele, você vai sair de uma crença e você não vai estar livre. Você vai substituir por outra, e por outra, e por outra, porque você está sempre querendo ser convencido que alguma coisa que é verdade é mentira. Então, é o que eu falei, nunca deve entrar num conflito mental entre acreditar ou desacreditar. Você tem que aprender a estar nesse mundo apenas conhecendo. Mesmo que você está experimentando isso, mesmo que você estiver vendo isso acontecer na sua vida, não entra nessa de crer que é a realidade. Você tem que perceber que a ilusão é pior que a realidade. A ilusão existe para prender, escravizar o verdadeiro, o original. Então a ilusão ela não é verdadeira. Veja os vídeos que eu já dei essa explicação, né? O que é verdadeiro não se transforma, não se inverte, não se modifica, etc. Repetindo, essas imagens que eu falei para vocês que são acontecimentos, né, e ocorridos, vai acontecer dentro da sua vida e da vida dos que estão contracenando contigo aqui. Nem você nem ele sabe que vocês estão fazendo parte de um filme, de um jogo, tal, desse script da sua vida privada e das outras vidas que tiver dentro dessa sua vida que vai acontecer. Você não está vivendo somente aquilo lá, você está vivendo até coisas que não deveria estar vivendo ali, porque o sistema faz você de vez em quando ter outras emoções, outros sentimentos, e você acaba sendo um eu diferente ali mesmo, né? Dentro daquela sua vida já fixa, vamos chamar assim. Depois você volta ao normal e assim vai. Então, às vezes você tem outras vidas dentro de você mesmo, outras personalidades tal, mas que não toma conta de você, certo? Mas você sente essas diferenças no seu comportamento, etc. Dentro desse script principal que você está vivendo. Às vezes parece que você está vivendo outros também. Sobre isso a gente vai conversar mais, como ele faz a gente acabar tendo outro script dentro de um script, sem a gente perceber que não estamos no comando de tudo isso. Então, as palavras elas vão formar a ordem, vão servir como comando seu, vão construir ideias em você, desejos ou necessidade do que fazer, como agir, como realizar ou executar alguma coisa com seu corpo. Ninguém sabe pensar sem usar as palavras que aprenderam, né, aqui dentro desse sistema, ou as imagens que receberam através delas, ouviram ou construíram através de leitura do que outros falaram. O que eu já expliquei sobre os livros? Que os livros não são como as pessoas foram induzidas a pensar que são. Os livros foram construídos para poder contar histórias e invadir sua mente e mudar seu comportamento através do que você for lendo e criar sentimentos dentro de você sobre aquilo que você está lendo. Vai depender de outras experiências, né? Do histórico, das suas experiências aqui neste mundo
Mas o sistema, ele sabe como você vai reagir diante das emoções, das coisas que você for lendo, devido a tudo que ele já te deu de traumas na infância. Todos nós vamos receber esses traumas na infância. É importante para eles que a gente fique machucado com essas feridas, né, essas dores, nas emoções, né, que a gente for obtendo desde criança. É perverso isso, eu digo que ele é sádico, mas é ali, quando você é bebezinho, que começa a maldade dele com você e com todos nós. Então as pessoas, elas vão se basear, né, no que viram ou construíram através de leitura ou do que os outros falarem para pensar, né, usando as palavras. Sua mente vai receber informação do que você quer ou deseja ou necessita através das palavras. Por exemplo, você vai falar: amanhã eu vou começar um regime. Você usou essas palavras para pensar nisso, gente. Vocês não usaram apenas a imagem. Ao mesmo tempo que você está usando essa imagem, você está falando também com as palavras do sistema que ele ensinou. Só que você vê como é uma coisa de manipulação. Ele colocou uns a falar umas palavras e outros a falar outras, com outros códigos na escrita. Olha o chinês, olha o português, entendeu? Sobre esse negócio dos códigos nessas palavras, eu já comecei em alguns vídeos a falar, e se eu tiver a oportunidade, a gente vai falar mais. Então, frisando, sua mente vai receber informação do que você quer fazer, ou deseja, ou necessita através das palavras. Palavras que todos foram obrigados a aprender assim que chegaram a esse mundo, ou não conseguiriam mais se comunicar. Na verdade, até conseguiriam, se todos não aprendessem mais. Voltaria ao nosso estado original. Mas como todo mundo nasce e recebe, né, dos pais a herança do idioma, então todos vão ficar assim presos para sempre. Então, sua mente também vai conseguir informações através das imagens que obteve vivendo aqui também. Imagens das experiências que obteve aqui, da prisão, e também das que você recebeu por livros, filmes, jornais ou acontecimentos do dia a dia. E as imagens que os livros deram existiram porque você leu ou ouviu a tal história, ou a história do livro, e criou imagens dentro do seu cérebro, e elas geraram, né, sentimentos. Sua mente, ela funciona com imagens e sentimentos, porque o que era nosso original para a comunicação e muito mais que a gente tinha, ficou limitado a isso, né? As palavras. E por isso você não consegue se expressar completamente bem com elas. Então, tudo que você gerar de sentimento, né, ou imagens que geram sentimento, ou sentimentos que vão trazer as imagens, nada disso era seu original, nosso original. Tudo foi produzido de alguma forma pelo sistema que você, ou todos nós, né, estamos inseridos. Essas imagens vão sempre aparecer, e o sentimento que nasceram através das imagens que você viu, ou as quais você foi parte dela. Eu já expliquei isso em vídeos no outro canal de Desconstrução, Despertar e Libertar e Wahrheit. Mas esse novo canal eu vou debulhar com vocês mais sobre a mente. Sua mente não vai se esvaziar realmente quando você usa alguma coisa que aprendeu no sistema para informar e ordenar, do mesmo jeito que você não pode se desestressar com alguma distração ou prática do sistema. Também já expliquei como seu cérebro pode realmente se desestressar, se distrair. Não é com as coisas do sistema. Então, sua mente não vai esvaziar, não vai. Você vai direcionar o foco, é somente isso. Então, o que você pode fazer ao tentar se esvaziar é mudar o foco para outra coisa. Você não está se esvaziando, não tem como. Por exemplo, você meditar através dos movimentos do seu corpo, como existe no Tai Chi Chuan. As pessoas precisam focar a atenção nos movimentos e na respiração, né? Para conseguir passar a leveza de certos movimentos, ou mesmo quando usar essas artes para defesa ou ataque. Mas o Tai Chi é usado como uma meditação, usando atenção aos movimentos do corpo e da respiração. Ou mesmo com as imagens que obtivemos aqui. As imagens que sempre falo para vocês evitarem de certos filmes, novelas ou dos livros. Alguns livros têm o poder de formar imagens em vocês que pode causar até traumas. Então, essas imagens, quando entrarem, não vão ser deletadas.
mas sim podem ser guardadas, mantidas em uma pasta especial para imagens que foram substituídas, trabalhadas, etc. Não que elas desapareceram. Elas não vão te incomodar mais. E se você pensa usando as palavras do sistema, enquanto está pensando, eu vou meditar. Pronto, já usou as palavras, certo? Eu vou libertar minha mente, vou deixar ela livre. Não vai acontecer realmente esvaziar. Ou se você for para fazer uma yoga, alguma coisa, as pessoas vão comunicar a você isso. Agora nós vamos fazer o exercício de yoga. Aí já está o quê? Usando as palavras. Você não começou nada sem elas, não é? E se você pensa usando as palavras do sistema, enquanto está pensando, eu vou meditar, vou libertar minha mente, vou deixar ela livre, não vai acontecer realmente um esvaziar. Então, o fato de pensar, vou meditar, você pensou, e esse pensamento tem um padrão, é um comportamento como outro qualquer. Não é um agente libertador, não é um agente que vai trazer alguma novidade, certo? Vamos assim chamar ele. Não é um agente que te dá o poder para esvaziar realmente. Se você pudesse controlar seus pensamentos como se apertasse um simples botão, então você conseguiria pará-los. Mas não é assim, porque usamos o que aprendemos dentro do sistema. E tudo que se aprende neste mundo é exatamente aquilo que eu já contei a vocês, que os blocos de imagem mostraram. Não são nossos. Se aprendemos, não faz parte de nós. Fomos inferiorizados, roubados em nosso original e levados a acreditar no que nos deram para acreditar. E aprendemos a ser outros seres, outras pessoas, agir como os seres dependentes do sistema e tudo dele. E, claro, somos seres ignorantes do que somos de fato, a gente só tem informação do que eles nos dizem. Vamos continuar sobre esse assunto num próximo vídeo. Obrigada a todos pela atenção. Até o próximo. Jetzt die Wahrheit.